O MCA Notícias está de volta para falar das últimas ocorrências registradas na região, no estado e também no mundo. Um turista filmou o momento em que um bombeiro foi atingido por uma lancha na tarde desta segunda-feira em Bombinhas, no litoral norte catarinense. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. As imagens mostram a embarcação desgovernada atingindo a vítima. O bombeiro ajudava banhistas a subir em um banana boat. Tarles Jones Lourenço, soldado de 28 anos, morreu por volta da 1h da tarde, após ser atropelado pela lancha. Ele havia prestado 1 ano de serviço ao 7º Batalhão de Itajaí e estava de folga no momento do acidente. Segundo informações do tenente Anderson Luiz Chiota, Tarles estava ajudando os banhistas a subirem um banana boat, quando a lancha, sem controle, foi em direção ao bote inflável. O bombeiro tentou desligar a embarcação, mas foi atingido pela hélice, que estava sem proteção, como determina a regulamentação. A Delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí vai investigar o caso. O laudo, que vai apontar as causas e os responsáveis pelo acidente, deve ser concluído em 90 dias. O corpo do bombeiro vai ser enterrado hoje, às 6h da tarde, em Bombinhas. E 2 homens morreram em acidentes de trânsito em rodovias federais catarinenses entre a noite desta segunda e a madrugada desta terça-feira. Um capotou na pista e o outro tentou atravessar a BR-101 e foi atingido por este caminhão. O primeiro acidente aconteceu na BR-282 em São Miguel do Oeste. Por volta das 9h da noite de ontem, um carro capotou. A suspeita da Polícia Rodoviária Federal é de que o motorista tenha perdido o controle da direção após sair da pista em alta velocidade. As causas deste acidente ainda vão ser confirmadas após o resultado da investigação do acidente. Leandro de Almeida, de 33 anos, estava sozinho no carro e morreu no local. Cerca de 4 horas depois, outro homem morreu em decorrência de um acidente de trânsito. Ele foi atropelado por esta carreta no quilômetro 145 da BR-101 em Itapema. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima não havia sido identificada até hoje de manhã. Trata-se de um homem jovem com até 25 anos. Conforme relatado pelos policiais que atenderam a ocorrência, ele teria descido um barranco e atravessado a rodovia correndo. O veículo subia em direção ao norte do estado em baixa velocidade, mas o motorista não viu o pedestre e passou por cima da vítima. E olha só as imagens deste acidente. Um carro com placas de Itajaí colide na traseira de um caminhão de Tijucas, fazendo com que o motorista perca o controle e bata com a mureta divisora de faixas. Após a colisão, um carro de Blumenau que vinha na pista contrária foi atingido por um pedaço da mureta, fazendo o automóvel sair da pista e cair na caneleta. Um outro veículo de Parnaíba, São Paulo, também foi atingido com pedaços da mureta. Apenas um motorista teve ferimentos leves, por sorte. A Justiça da China condenou à morte nesta terça-feira uma médica acusada de tráfico de bebês. A pena vai ser convertida em prisão perpétua. Na maioria das vezes, ela tirava as crianças dos pais sob argumento de que tinham morrido ao nascer. Uma médica chinesa foi condenada à morte com pena suspensa nesta terça-feira por um tribunal na cidade de Weinan. A sentença permite à justiça substituir a pena capital por uma de prisão perpétua. Zhang Shuxia foi declarada culpada de tráfico de recém-nascidos, sob a acusação de sequestrar e vender 7 bebês na província de Shanxi, na região norte. Na maioria dos casos, ela tirou as crianças dos pais com o argumento de que tinham morrido ao nascer ou de que estavam muito doentes. Segundo a investigação, Zhang vendeu os bebês a traficantes, que pagavam até 20 mil yuanes, ou 2.400 euros, por uma menina, e 47 mil yuanes, 5.650 euros, por um menino. É lamentável. Civis armados entraram em confronto com traficantes de drogas entre as regiões sul e oeste do México. As forças de segurança do país tentam conter a onda de violência. As autoridades mexicanas mobilizaram as forças de segurança no estado de Guerrero, na região sul, para evitar o aumento da onda de violência entre civis armados e narcotraficantes, que atinge o estado vizinho de Michoacán. 2 veículos incendiados, um caminhão vazio e outro que transportava açúcar, abacates e milho, bloquearam durante várias horas uma estrada que liga a Costa Grande de Guerrero com Michoacán, no oeste, na altura do povoado La Unión.
A área foi cenário no fim de semana de confrontos entre o cartel local, os Cavaleiros Templários, militares e civis armados para a autodefesa. Os cidadãos pegaram em revólveres argumentando a inação das autoridades diante dos abusos dos templários. O movimento tenta combater o crime organizado, que, em meio às extorsões, sugou a economia da região. E o ex-primeiro-ministro israelense Ariel Sharon foi enterrado nesta segunda-feira na fazenda da família. A cerimônia fúnebre reuniu vários líderes em Jerusalém. Líderes de vários países prestaram nesta segunda-feira homenagens a Ariel Sharon. O ex-primeiro-ministro de Israel morreu no último sábado aos 85 anos. A cerimônia fúnebre ocorreu no Knesset, o parlamento, em Jerusalém. Sharon, um dos fundadores do Estado judeu, foi lembrado principalmente por seu papel durante a guerra do Yom Kippur em 1973 e por sua luta contra o terrorismo. Ele tinha uma estrela do norte que o guiava, astro do qual nunca se desviou. Sua estrela do norte foi a sobrevivência do Estado de Israel e do povo judeu. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aproveitou para enviar uma advertência ao Irã. Sharon compreendeu que, com relação à nossa segurança, devemos permanecer firmes. Seguiremos esse princípio. O Estado de Israel vai continuar lutando contra o terror e vai agir em todos os sentidos para evitar que o Irã desenvolva uma arma nuclear. Sharon, considerado um nacionalista inflexível, criticado pela desastrosa invasão do Líbano em 1982, quando era ministro da Defesa, surpreendeu como primeiro-ministro ao ordenar em 2005 a retirada israelense da faixa de Gaza. A morte do ex-premier foi comemorada por palestinos que o consideram um criminoso. E a guerrilha das Farc retomou nesta segunda-feira em Havana as negociações com o governo colombiano, fazendo críticas ao presidente Juan Manuel Santos. As Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia e o governo de Juan Manuel Santos retomaram nesta segunda-feira o diálogo de paz na capital de Cuba. Após um recesso de 3 semanas, eles iniciaram o 19º ciclo de conversações para colocar um fim a meio século de conflito armado. O chefe da delegação das Farc, Iván Márquez, criticou a negativa do governo colombiano para um cessar-fogo durante as negociações. Ele fez ainda referência à necessidade de integrar uma comissão para esclarecer a verdade sobre a história do conflito. A delegação do governo, liderada pelo ex-vice-presidente Humberto de la Calle, não deu declarações. Os negociadores já entraram em acordo em 2 de 5 pontos da agenda: o desenvolvimento agrário e a participação política. Agora focam na questão das drogas ilícitas. Além disso, sobram os temas abandono das armas e a indenização às vítimas do conflito. E dentro de uma semana, o Irã vai começar a colocar em prática o acordo nuclear que fez com o Ocidente. A promessa foi feita neste fim de semana. O acordo alcançado entre o Irã e as grandes potências no fim de novembro do ano passado sobre o programa nuclear vai entrar em vigor a partir de 20 de janeiro. O anúncio foi feito pelo Ministério Iraniano das Relações Exteriores. Catherine Ashton, chefe da diplomacia europeia, representou os Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha na última rodada de negociações na semana passada. Ashton afirmou que o grupo vai pedir à Agência Nuclear da ONU para que fiscalize a implementação do que foi negociado entre as partes. O acordo provisório alcançado em Genebra em 24 de novembro de 2013 estabelece um congelamento durante 6 meses de algumas das atividades nucleares mais sensíveis do Irã, limitando o enriquecimento de urânio a 5%, em troca de uma suspensão parcial das sanções econômicas impostas pelo Ocidente. Vários países, entre eles Israel e Estados Unidos, temem que o Irã use seu polêmico programa nuclear para fins militares, o que Teherã nega. O governo israelense criticou várias vezes o acordo e o considerou um erro político. E você vai ver a seguir: motoristas não respeitam nova sinalização do túnel do São Roque em Itajaí. E você vai ver ainda hoje: creches de Itajaí trabalham nas férias, atendendo 2.600 crianças. Os detalhes em instantes.